pessoal, apresentaremos aqui uma revisão da aula em que estudamos a definição de funções proposicionais, quantificadores e a notação simbólica que utilizamos para representá-los. Vimos que no cálculo funcional daremos atenção à estrutura de uma proposição simples. Nela podemos destacar o termo, que pode ser entendido como sujeito da sentença, e o predicado, que é o que se declara a respeito do termo. É sempre uma característica ou uma propriedade do termo. Em relação ao termo, ele pode ser uma constante, como, por exemplo, nessa proposição, o número 5. Ou, então, pode ser uma variável, e, nesse caso, há um conjunto ômega que engloba esses termos. Por exemplo, nessa proposição, nós temos que os termos são números inteiros, todo um conjunto, então, de números. Quando o termo é constante, temos uma proposição simples. Nesse caso, denotaremos o predicado por uma letra maiúscula e o termo com uma letra minúscula, geralmente escolhidos das palavras mais importantes ou mais relevantes que determinam a característica nessa proposição. Aqui, o predicado é ser ímpar. Então, escolheremos a letra maiúscula I para representar o predicado. O termo é o número 5, então escolhemos a letra minúscula C, ficando, então, a notação simbólica de uma proposição simples. No caso do termo ser uma variável, teremos uma função proposicional e escolheremos a letra X minúscula para representar os termos desse conjunto. Então, nesse segundo exemplo, como o predicado é ser maiores que 5, escolhemos a letra maiúscula M para representar o predicado, e assim a notação simbólica dessa função proposicional é mx. Observem que uma função proposicional não pode ser quantificada como verdadeira ou falsa. Quando dizemos números inteiros maiores que 5, não conseguimos especificar se a sentença é verdadeira ou falsa. Essa qualificação só é possível quando acrescentamos a ela quantificadores, que são termos que relacionam essa função proposicional a todos os termos de um conjunto ou apenas alguns elementos do conjunto. Assim, se acrescentarmos o quantificador todos, ou todo, obtemos a função proposicional quantificada universal. Todos os números inteiros são maiores que 5. E então podemos atribuir um valor verdade. Ela é falsa porque sabemos que existem números inteiros menores que 5. Poderíamos também ter acrescentado outro tipo de quantificador, que se refere a uma parte do conjunto. Por exemplo, alguns números inteiros são maiores que 5. Nesse caso, essa função proposicional quantificada, ela é verdadeira. Vimos, então, aqui dois exemplos de funções proposicionais quantificadas, que obtivemos acrescentando os operadores quantitativos, todos ou algum. Vamos agora, então, definir a notação que utilizaremos para escrever uma função proposicional quantificada. Iniciaremos com o caso da quantificação universal, aquele em que usamos um quantificador para se referir a todos os termos do conjunto. Assim, uma proposição da forma todo A tem propriedade B se refere a termos um X que está em dois conjuntos AB que são iguais. Isto quer dizer que, para qualquer que seja o termo X, se X tem a propriedade A, então X tem a propriedade B. Ou seja, o X ele pertence ao conjunto A, então ele também pertence ao conjunto B. Como essa quantificação universal envolve o operador condicional,
A notação simbólica será da forma para todo x, onde o para todo é o símbolo do quantificador universal, e entre parênteses representamos as funções proposicionais ligadas pelo conectivo condicional. Se a quantificação se referir a apenas uma parte do conjunto dos termos, teremos uma quantificação existencial, da forma existe A com a propriedade B. Nesse caso, existem termos x que estão nos dois conjuntos, ou seja, existe pelo menos um x que tem a propriedade A e a propriedade B. Então, como a quantificação universal envolve o operador da conjunção, a notação simbólica será da forma existe, que é o símbolo do quantificador existencial, então existe um elemento x que tem a propriedade A e a propriedade B. Vejamos alguns exemplos. Todos os homens são mortais. Então, aqui nós temos uma quantificação universal. Escolhendo a letra H para representar o conjunto dos homens e M para representar o conjunto dos mortais, obtemos então a notação para todo x. Se são homens, então são mortais. Nesse exemplo, nós temos alguns matemáticos são professores. Então, um exemplo de quantificação existencial. Escolhendo M para representar o grupo dos matemáticos e P para representar o grupo dos professores, escrevemos a notação: existem termos em que são matemáticos e professores. No exemplo, todos os números pares são divididos por 2, temos novamente uma quantificação universal. Então, escrevemos para todo x e dentro do parênteses as funções proposicionais p de x, que são os números pares, e d de x, que representa os números divisíveis por 2. No último exemplo, temos existem números reais positivos. Essa é uma quantificação existencial. Então, a notação é da forma existe x e dentro do parênteses as funções proposicionais ligadas pela conjunção, onde Rx representa os números reais e P de x os números positivos. A partir daqui, então, procurem resolver os exercícios propostos no livro. Bom estudo!